Então, que bom e que pena, né, ao mesmo tempo, retornarmos, entretanto, ainda com essas ressalvas aí, essas dificuldades devido à pandemia, né? Mas, enfim, logo em breve ela passará, nós voltaremos para dentro de salas de aula, nossas aulas, nós vamos poder nos abraçar, conversar de perto, né? A vacina já está aí, e aí a gente vai conseguir tranquilamente voltar às atividades normais. Beleza? Vamos começar então. Hoje a gente vai falar. Opa, deixa eu colocar aqui para apresentar. Hoje a gente vai falar sobre um tema novo, teoricamente novo, né? Desde que a gente entrou, desde que a gente começou, a gente só está falando de fruta, de verdura, de fruta, de verdura, né? Hoje a gente vai entrar com outro tema, que são as matérias-primas de origem vegetal. Entretanto, nós vamos falar de plantas oleaginosas. Alguém sabe o que são plantas oleaginosas? O nome mesmo é bem sugestivo, né? Alguém? Ninguém? Bem, as plantas oleaginosas é aquelas que produzem, teoricamente, óleos, né? Essas plantas, esses óleos, são também chamados de lipídios ou lipídeos, que dão aquele gosto bom, né? Imagina aquela carne, aquela gordura da picanha, ou aquela gordura que tem no lanche, nas comidas que a gente come diariamente, ou azeite que a gente come diariamente. E para isso, esses lipídios, ou lipídeos também, eles são um grupo de compostos químicos orgânicos naturais e eles vão constituir componentes dos seres vivos, né? Que são formados aí principalmente por carbono, oxigênio carbono, hidrogênio e oxigênio. Além do carbono, oxigênio e hidrogênio, eles podem ainda conter fósforo, podem conter nitrogênio, enxofre, gorduras, vitaminas, enfim, né? A gente sabe que a dieta humana e animal, ela deve ser composta por lipídios, carboidratos, proteínas, e esses carboidratos, proteínas, lipídios, eles são encontrados frequentemente nos vegetais, nos animais, nas matérias-primas de origem vegetal ou na matéria-prima de origem animal. Tá? Perdão. Bem, esses lipídios, ele tem várias características. Uma dessas características é fornecer um paladar bastante agradável ao alimento, né? A gente sabe que um alimento sem uma gordurinha, vamos dizer assim, é um alimento ou um óleo, é um alimento mais seco e muitas dessas vezes são alimentos que não são tão saborosos assim. Geralmente, essas gorduras, eles são solventes, eles são solvidos, né? Ou, perdão, eles são solúveis em alguns solventes, por exemplo, éter, clorofórmio, benzeno, tá? Ou até mesmo perdão, eles são solúveis em solventes orgânicos, como éter, clorofórmio, benzeno, e são insolúveis em água, né? Ou seja, eles são hidrofóbicos, tá bom? Esses lipídios, eles são divididos em os triglicerídeos, tá? Que são as gorduras, os óleos, e os outros lipídios, que são as ceras, os esteróis, enfim. Esses lipídios, eles são formados por uma série de reações químicas, né? Que vão formar a partir de hidrogênio, carbono e oxigênio, como dito antigamente, e vão formar ácidos graxos, como a gente pode ver nessa imagem aqui, tá? Nesse arranjo aqui, e também álcools e glicerol, tá? Eles podem ser classificados como lipídios simples, como com óleos e gorduras ali, além de ceras, como lipídios compostos, formando os fosfolipídios, fosfatidídeos, tá?
glicolipídios, tá? Os sulfolipídios, cada um, logicamente, ele vai ter uma nomenclatura diferente, porque sua composição química, como a gente viu agora aqui nesse arranjo químico, ele vai ser diferente, né? Existem lipídios simples, que são lipídios com uma composição menos, um arranjo químico menor, quando a gente fala de um lipídio composto, por exemplo, um fosfolipídio, tá bom? E existe ainda os lipídios que são derivados, que formam aí, que foram derivados dos lipídios compostos ou dos lipídios simples, formando então ácidos graxos, formando glicerol, formando álcoois, formando hidrocarbonetos, ou então algumas vitaminas lipossolúveis, pigmentos que são formados através de gordura, compostos nitrogenados, por exemplo, a serina, esfigosina, tá? Que são formados a partir da derivação dos lipídios. Bem, como a gente disse, os triglicerídeos, eles são formados por gorduras e óleos. A diferença da gordura e do óleo, pessoal, vocês estão acompanhando? Posso continuar? Vocês estão entendendo? Não estou ouvindo nada. Tem alguém aí, não? Sim, professor. Ah, beleza, então. A diferença entre as gorduras e os óleos é o ponto de saturação, tá? A gordura, ela geralmente, ela se encontra no estado ambiente, na temperatura ambiente, ela se encontra sólida, na grande maioria das vezes. Esses são triglicerídeos, entretanto, eles estão sólidos. Enquanto que o óleo de cozinha, os óleos formados, na temperatura ambiente, eles se encontram líquidos, tá? Isso vai depender da composição química de cada um desses materiais, tá? Como gorduras, nós temos como principais aí as gorduras animais, né? Aquela capa de gordura numa carne, ou então a banha de porco, chamado também de tocinho, né? Torresmo, enfim, elas apresentam aí na temperatura ambiente, elas apresentam de maneira sólida. Temos também o sebo, tá? O sebo do boi é uma gordura animal que tende a ser muitas vezes uma gordura saturada, né? Além disso, existem outros triglicerídeos, como óleos, né? Como azeite de oliva, ou azeite também, ou óleo de oliva, óleo de açafrão, óleo de piqui, óleo de várias outras aí, outros tipos de matérias-primas, tá bom? Ah, professor, mas para que eu preciso saber de lipídios? Qual a importância dos lipídios? Enquanto que, quando se tem uma dieta equilibrada, pessoal, os carboidratos, as proteínas, elas vão te fornecer por grama de cada um, né? Ele vai fornecer em torno de 4 quilocalogramas por grama de alimento consumido, tá? Quilocalorias, perdão. Enquanto que os lipídios, ele fornece 9 quilocalorias por grama de alimento consumido. Isso vai ser uma fonte calórica, né, bastante interessante para a manutenção aí da vida desse ser humano. Né? Vai reter calor, vai reter uma maior quantidade de gordura. Essa gordura que vai ser quebrada posteriormente, a carboidrato vai ser digerida, tá? E vai ajudar ali na proteção dos órgãos internos, atua como transportador de vitaminas, na constituição de algumas membranas, tá? Estimula o prazer da comida, daquela comida se tornar mais saborosa, melhora o paladar do alimento consumido, além de intensificar o sabor desses alimentos, né?
É só você pegar uma carne mais seca, sem uma certa concentração de gordura, e pegar, por exemplo, um contrafilé, uma alcatra que tem uma certa quantidade de gordura, ou então um cupim que tem uma certa quantidade de gordura, uma picanha, quando comparado a uma carne mais seca, por exemplo, um patinho, né? Quando você consome essa carne, tende a ser mais saborosa as carnes que têm uma concentração de gordura um pouco maior, certo? Bem, além disso, ele atua como transportador de calor aí, tá? O corpo humano, ele vai sintetizar quase todos os ácidos graxos ali a partir dos alimentos que são ingeridos, exceto o ácido linolênico e linoleico, tá? Que são oriundos através de óleos de planta, óleo de peixe, alguns vegetais ali folhosos, enfim. Existem alguns óleos que fazem parte da dieta, tá? Óleos de linhaça, óleo de coco, óleo de palma, cada um com suas características específicas. Quando se trata de uma dieta balanceada, quando falamos em uma dieta balanceada, nós falamos de proteína, tá? Que tem que ser, nós falamos que a pessoa ou até mesmo o animal, ele tem que consumir proteína, ele tem que consumir carboidrato, ele tem que consumir lipídios, ele tem que consumir vitaminas e minerais, tá? Onde nós conseguimos as vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, lipídios? Dentro dos alimentos, seja ele de origem animal, seja ele de origem vegetal. Quando a gente fala de lipídios, esses lipídios, eles são extraídos, vamos dizer assim, de diversas formas, através da extração contínua, né? Só um minuto, gente. Aceitei. Eu aceitei ou não aceitei? Através da extração contínua, através da utilização de resíduos, a extração contínua ali com o extrator software, ele utiliza ali alguns solventes que vão digerir, né? Eles vão extrair esse material, tá? E esses materiais, depois esse solvente ele evapora e esses materiais ali, então vai ficar disponível somente a gordura. Quais as vantagens dessa extração? Evita altas temperaturas de ebulição do solvente e a amostra ela não fica em contato com o solvente muito quente, que evita a decomposição da gordura. Qual a desvantagem? Geralmente ele é utilizado somente para as amostras sólidas. Existe ainda a hidrólise ácida, a hidrólise alcalina, tá? Que são utilizados também solventes como etanol, isopropanol, acetona, clorofórmio com metanol, hexanol e isopropanol, tá? Cada um com uma certa toxicidade, então a gente tem que se atentar a essas características, tá? O custo desse processo aí, durante a extração também, ele deve ser levado em conta, tá bom? Tudo isso aí deve ser levado em conta durante o processo de escolha do processo de extração do material que você deseja extrair. Professor, mas por que você está falando de lipídio? Não entendi por que você está falando de lipídio. Bem, pessoal, esses lipídios, eles são oriundos de algumas sementes, né? A gente já disse que essas matérias-primas, elas podem ser sementes, como também podem ser de origem animal. As de origem animal, elas são consumidas, as carnes, elas são consumidas diariamente, né? A gente consome aí a gordura de origem animal, seja no suíno, seja nas aves, seja nos bovinos.
sejam nos bovinos, tá bom? As de origem vegetal, elas devem ser inseridas na alimentação. Geralmente utiliza-se, a maioria das pessoas utilizam de gorduras vegetais, né, no preparo das dietas, seja seja na produção, seja na extração do azeite de oliva, tá? Retirado ali da azeitona, por exemplo, o azeite de dendê, tudo isso aí, eles são fontes de gorduras que são utilizadas na dieta do humano, tá? Pode ser da extração de frutos ou pode ser da extração de sementes também. Existe o óleo de milho, o óleo de girassol, o óleo de soja, o óleo de arroz, óleo de azeite de dendê, perdão, azeite de oliva, existe o óleo de piqui, existe o óleo de licuri. A gente vai falar mais à frente sobre um ou outro desses compostos. Tá? Cada um com suas características específicas. Ah, professor, por que o óleo de, por exemplo, girassol, ele é mais caro que o óleo de soja? Bem, existem algumas características químicas presentes no óleo de girassol que faz com que ele seja vendido ou comercializado com um preço mais elevado quando comparado ao óleo de girassol. Além disso, o processo de extração desse óleo ele é mais complicado. Complicado não, eu diria complexo, o que leva à utilização de uma maior quantidade de solventes. Isso faz com que, né, nós necessitamos utilizar ter um maior gasto com solvente, consequentemente, esse preço é repassado ao consumidor final, tá bom? Bem, no Brasil, pessoal, o óleo mais consumido a partir da década de 60, por aí, tá? Foi o óleo da década de 60, década de 50, foi o óleo de soja, principalmente depois da década de 60, que houve estudos que buscaram a substituição de gorduras animais por gorduras vegetais, tá? E isso aí fez com que a soja se expandisse para todo o país. Bem, isso para o Brasil. A soja é uma das oleaginosas mais produzidas e consumidas no mundo. Após a soja, nós temos a canola, que é oriunda, que é uma planta que foi melhorada, né? Oriunda da semente da couza, que é da planta da couza, tá? Que é a segunda oleaginosa mais consumida no mundo, principalmente no hemisfério europeu, tá bom? Entretanto, no Brasil, a gente consome mais o óleo de soja. Seja ele para alimentação humana, seja ele, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, foge um pouquinho da engenharia de alimentos, mas a gente vai falar um pouquinho da extração do óleo de soja também para a produção do biodiesel, tá bom? Bem, agora a gente está tranquilo, pessoal? Posso continuar? Sim. Bem, como a gente vai falar agora sobre as potencialidades e perspectivas do uso de espécies oleaginosas. Principalmente, agora eu vou trazer um pouquinho de informações para vocês, principalmente de regiões de origem amazônica. Quando a gente fala de uma região de origem amazônica, a utilização de espécies nativas da região amazônica, que nós nos enquadramos, no caso, Ariquemes, toda a Rondônia, Pará,
Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e partes do Mato Grosso, né? Nós temos aí, que nós consideramos o bioma amazônico, existe uma infinidade de espécies que têm possibilidade de ser utilizadas aí para o processo de extração, tá bom? Quando a gente fala de Amazônia, de floresta, de biodiversidade, como a gente já disse, existe uma infinidade de plantas que podem ser exploradas para extração de óleo, para extração de uma série de produtos ali. Quando a gente fala de Amazônia ainda, nós temos a pupunha, nós temos o curuba, nós temos o açaí, nós temos a patauá, o buriti, o cupuaçu, andiroba, tucumã, camu-camu, o próprio guaraná. Nós temos a castanha do Brasil, nós temos a castanha de cutia. Essas são algumas das espécies que, além das espécies convencionais mais conhecidas ali, nós podemos explorar de maneira extrativista para a produção de óleo. Logicamente que esse óleo ele vai ser comercializado, ele vai ser extraído e produzido em uma menor escala quando comparado ao óleo de soja, ao óleo de girassol, que são plantas que são que são plantas que não são nativas, mas também estão presentes dentro do bioma amazônico. Logicamente que não é porque é bioma amazônico que a gente não pode, né, desmatá-lo. Segundo as normativas brasileiras, cerca de 20% dentro de uma propriedade agrícola pode ser desmatada. Logicamente, os 80% eles devem ser conservados ali dentro daquela propriedade agrícola, tá? Mas 20% ele pode ser desmatado e dentro desses 20% pode-se produzir culturas como soja, pode-se produzir culturas como girassol, tá? Enfim, uma infinidade de algodão pode ser produzido dentro dessa propriedade. Mas, voltando a falar de culturas do bioma amazônico, nós, como a gente pode ver na imagem, nós temos uma infinidade de culturas aí. Quais são os gargalos da cadeia, principalmente agora, eu trago da produção do biodiesel? Todas essas culturas, quando a gente disse anteriormente, elas são utilizadas além do consumo, como por exemplo a gente já falou aqui do consumo do açaí, né? O consumo, por exemplo, da castanha do Brasil, tá? Também chamada de castanha do Pará, do cupuaçu, do buriti, a pupunha, o tucumã, o próprio guaraná. As sementes dessas espécies, após o processo de extração, por exemplo, do açaí, o que vai me sobrar são as sementes. Essas sementes, elas podem ser utilizadas para a extração do óleo, tá? O óleo do açaí, o guaraná não, porque ele vai ser moído ali, ele vai ser utilizado. A castanha do Brasil, ele já vai ser utilizado, o consumo vai ser da castanha, que logicamente o óleo ele está presente dentro da castanha, tá? Mas o cupuaçu, após retirada da polpa, sobra-se a semente. Essa semente, ela contém uma grande quantidade de óleo, tá? E esse óleo, ele pode ser extraído, né, para a retirada ali, para a extração e para a utilização. Seja para fins medicinais, seja para fins alimentícios, tá? Seja para a cultura de tecidos, por exemplo, para a pintura de tecidos, enfim. Tá? Quais são os gargalos tecnológicos? O desenvolvimento, principalmente para a cadeia do biodiesel, aumento da eficiência da via etílica, tá? Desenvolvimento de subprodutos, garantia da qualidade do biodiesel,
São produtos de menor custos, tá? Como a gente já disse. Opa, perdão. Esses produtos, eles estão na natureza, disponíveis ao processo de extração, tá? De retirada dentro da floresta. Imagina eu vou explorar uma área, minha fazenda, né? Os 80% eu não posso mexer. O que eu vou fazer desses 80%? Bem, desses 80% eu posso extrair o guaraná, eu posso extrair o buriti, esse guaraná colhido, eu posso encaminhá-lo para a produção de refrigerante ou eu posso utilizá-lo para a produção de óleos, né? Essas matérias-primas, seja ela óleo, sejam elas as gorduras, geralmente elas têm baixo custo de produção, tá? Geralmente elas têm um baixo custo de produção. Quando eu falo da cadeia do biodiesel, pessoal, eu comparo com o processo de extração, né, do petróleo para a produção do diesel comum. Quando comparado ao diesel comum, ela tem um baixo custo, então isso é bastante viável. Ela é renovável, né? Quando a gente fala aí de produção de biocombustíveis hoje em dia, né, o ecologicamente correto ele está em alta, a sustentabilidade dos sistemas eles estão em alta, então nós temos que buscar sempre isso dentro da nossa cadeia de produção. Tá? Além disso, a gente pode aproveitar os resíduos da extração, que a gente chama de cadeia do óleo, né? do biodiesel. Eles são novas fontes de óleos, por exemplo, nós temos ali o milho, nós temos o algodão, babaçu, soja, gergelim, girassol, amendoim. Por exemplo, a soja, ela tem de 19 a 50%. Logicamente, vai depender da cultivar, né, de soja que eu estou trabalhando. O girassol, ele vai ter de 40 a 50% de óleo ali dentro da produção, dentro da semente de girassol. O amendoim, ele tem em torno de 45% de óleo, quase 50% de óleo, o seu conteúdo de semente, tá? O algodão, tem algodão aqui? O algodão, ele vai ter em torno de 20, 25% de óleo. É uma quantidade de óleo relativamente alta, né? Que é produzido. Tá? O que mais? O dendê, pessoal, ele tem 22% de óleo. Entretanto, o dendê ele produz 10 vezes mais óleo do que a soja por hectare. A questão do dendê e a soja é que o dendê é uma cultura perene, que ele vai demorar um certo período de tempo para o início do processo de produção. Enquanto que a soja eu posso produzir teoricamente soja teoricamente, gente, durante todo o ano. A gente sabe que a gente não pode produzir soja durante todo o ano, porque dentro da legislação brasileira existe o que a gente chama de vazio sanitário, né? Que é uma determinada época do ano que não se pode produzir soja para evitar a infestação de alguns patógenos, como a Phytophthora infestans, tá bom? Bem, a gente, além disso, tem outras fontes, como a mamona, tá? Que é uma cultura bastante rústica ali de se utilizar. A mamona não é dessa região aqui, ela é mais produzida na região Nordeste. Que mais? O amendoim, tá? Ele é uma das culturas, até pouco tempo atrás, era uma das oleaginosas mais produzidas dentro do Brasil, tá? Era uma das oleaginosas mais produzidas. Temos as algas ali, que são extraídas óleos das algas, tá? E o mais interessante, pessoal, que todas essas fontes de óleos,
logicamente com suas restrições, né? Nós podemos utilizar aí para a alimentação animal. Além disso tudo, esses, por exemplo, algodão, mamona, soja, que mais ali que estou vendo? Que eu conheço, o girassol, todos esses produtos, eles podem ser utilizados e são utilizados, seja na alimentação animal, né, para alimentar animais, por exemplo, bovinos em fase de confinamento, por exemplo, o farelo de soja é um subproduto bastante utilizado, tá? Essas sementes oleaginosas ou esses frutos oleaginosos, além disso, além de fornecer, de ser fonte direta de óleo, ele pode ser fonte indireta de óleo, porque ele vai fornecer, esse farelo que vai ser utilizado, ou a torta que é utilizada. Professor, qual a diferença do farelo e da torta? O método de extração. Geralmente, o farelo ele tem uma concentração de óleo menor, bem menor, em relação à torta. Por quê, professor? Porque o farelo, ele geralmente não, ele vai ser sempre extraído utilizando de extratores químicos, utilizando de solventes, né? O éter, o cloroforme, o metanol, os álcools, enfim, tá? Esses solventes orgânicos que a gente disse anteriormente. A torta, geralmente, ela é extraída, essas sementes, esses frutos, eles são extraídos através de prensagem. Então, por maior que seja essa prensagem, ainda sobra uma certa quantidade de óleos dentro daquele material. Então, essa é a principal diferença entre torta e farelo, entendido? Sim, professor. Beleza. Bem, como essas tortas e farelos, elas são utilizadas na alimentação animal, tem que se ter alguns cuidados também. Por exemplo, o amendoim, eles são extraídos, a grande maioria dos óleos de amendoim são extraídos através de prensagem. E parte desses óleos, eles ficam junto a esse material, principalmente porque o amendoim tem uma grande concentração aí de óleo, quase 50% de óleo ali em suas sementes. E aí, nós temos que ter cuidado com um fungo chamado aspergillus. Não sei se vocês já ouviram falar, eu já comentei com vocês do aspergillus. Ele é um funguinho que ele vai causar mal ao animal que consumi-lo, ou até mesmo o ser vivo, se esse fungo ele se desenvolveu junto àquela semente ou junto com a torta após o processo de extração. Se a pessoa ou o animal consumir aquele produto, né, seja o resíduo ou seja o produto principal, dependendo da quantidade, ele vai passar ou muito mal ou um pouco mal, mas ele vai passar mal. Nós temos que ter cuidado, por exemplo, com o algodão. O algodão, na alimentação animal, ele tem que se ter cuidado. Por que tem que ter cuidado? Porque alguns desses alimentos ali, eles possuem alguns compostos que a gente chama de tóxicos. Por exemplo, o algodão, por exemplo, ele contém o gocipol. O gocipol, ele não vai causar mal nenhum, de certo modo, porque a quantidade que deve ser ingerida para ele causar algum mal vai ser muito alta. Mas, entretanto, para as fêmeas e para os machos dos bovinos, quando consumido o gocipol, ele reduz a fertilidade. Quando consumido, perdão, a torta ou farelo de algodão, ele reduz a fertilidade. Por isso que ele não é indicado para machos, ou então para fêmeas reprodutíveis.
para macho que vai para o abate ou para fêmea que vai para o abate, não tem problema nenhum, tá bom? Isso para questão de produção animal, eu acho que a professora só voltando aqui para falar um pouquinho de produção animal para vocês também. Nós temos a mamona, que tem ricina, ricinina, que também causam mal aí aos animais, eles não comem, eles passam mal. Enfim, cada um existe aí alguns compostos tóxicos. Mas o mais interessante desses subprodutos ou dessas fontes de óleo, que eles podem ser utilizados. O que eu quero trazer é que eles podem ser utilizados aí na alimentação humana e, posteriormente, também na alimentação animal. Como eu já havia dito, o dendê, ele é um dos mais interessantes ali, que ele produz por hectare em torno de 10 vezes a quantidade de óleo que é produzido na soja. Tá? Como a gente já disse, a soja é a principal fonte de biodiesel no Brasil. Tá? Ele é utilizado, tudo da soja ele vai ser utilizado. A cadeia produtiva da soja ela é bastante complexa, desde a alimentação animal, desde a alimentação humana à alimentação animal. Então, a gente diz que da soja quase tudo, ou tudo, é aproveitado, desde a palhada que cai ao solo, que entra em decomposição, e ele vai servir de fonte de nutrientes para a próxima cultura, que no caso seria o milho, ao, ao processo de extração, né, do óleo de soja, que ele é extraído, produzido ali para a alimentação humana. Esse óleo ali, após a extração, vai sobrar o farelo de soja. Esse farelo de soja ele vai ser utilizado para o consumo animal. Enfim, quando a gente fala de extração, a gente tem dentro do ambiente amazônico, dentro do bioma amazônico, algumas plantas bem comuns, como o uricuri, o babaçu, o murumuru, o tucumã, tá? Que são utilizados ali na produção de óleos vegetais aqui. E o melhor de tudo, que eles são produzidos de maneira, a grande maioria são produzidos de maneira extrativista. O que seria de maneira extrativista, pessoal? É aquelas culturas que elas já estão dentro de determinadas áreas, tá? Eles são apenas explorados, eles não são arrancados, não são tiradas as plantas. Existem as culturas dentro daquele determinado local, ou aquele sitiante, aquele dono daquela propriedade, ele vai lá e explora, ele vai lá e retira ali os frutos daquela área, né? Então, as atividades extrativistas, ele tem significativa importância em relação à preservação ambiental desses determinados biomas. Também o desenvolvimento da economia regional, né? Além de fornecer matérias-primas, seja para a indústria farmacêutica, seja para a indústria de cosmético, ou então para indústrias alimentícias, né? Aqui, nós temos, por exemplo, a andiroba, né? Que fornece ali, que pode ser utilizada como fonte na produção do biodiesel, gerando renda. Através disso também, o que resta dessa extração, dessa andiroba, ela pode ser queimada. Não estou falando a planta queimada, não, pessoal. Estou falando da casca, tá? Depois de extraído os farelo, a torta ela é queimada, essa energia gerada de calor, ela pode ser transformada também em energia elétrica. Tá? Isso aí gera renda para as comunidades locais, né? Essa extração extrativista desses óleos regionais, dessas matérias-primas regionais, vai gerar renda para aquelas famílias, tá?
vai gerar uma maior qualidade de vida para aquelas famílias. Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu liguei sem querer, desculpa. Ah, tá. Beleza. Vai agregar valor aos produtos, por exemplo, mercado, tá? Se eu falar, esse óleo aqui é de origem amazônica, ele tem uma visão mais aceitável nos mercados e principalmente nos mercados externos. Ou então eles têm propriedades medicinais, tá? Eles apresentam índice de acidez mais baixo, enfim, tá? Alguns óleos aí que são utilizados, natura, maioneses, enfim. Esses óleos amazônicos a gente vê aí falando hoje em dia, é uma briga louca pelos produtos amazônicos, né? Todos os produtos amazônicos, todos os países do mundo vêm brigando pela preservação do continente, quase um continente, né? Dos produtos amazônicos ali, França brigando com o Brasil, Estados Unidos brigando com o Brasil para a conservação da Amazônia, enfim, todos esses produtos, quando levados para o mercado externo, eles são comercializados a preços altíssimos, né? Então, ele agrega valor no mercado pago às cooperativas na Amazônia. Por exemplo, um óleo de andiroba, o quilo, ele é R$14. O óleo de muru, ele é R$12 o quilo. O óleo de buriti, R$42, tá? Isso aí, alguns resultados da revista. Isso aqui a gente já falou, né, da cadeia produtiva eu não vou me atentar aí à cadeia produtiva do biodiesel, tá bom? E era isso, pessoal. Era isso. Alguém tem alguma dúvida sobre... Alguém tem alguma dúvida sobre oleaginosas? Matéria-primas oleaginosas? Ninguém? Ninguém? Eu vou deixar uma pesquisa para vocês fazerem no AVA hoje, tá? Vocês façam essa pesquisa para a semana que vem, para mim, tá bom? No mais, nenhuma dúvida? Então a gente fica por aqui. Oi, Letícia. Não, tô falando que não tem nenhuma dúvida. Tá bom. Vou deixar um trabalho para vocês fazerem lá no AVA mais tarde, para vocês me entregarem até semana que vem, tá bom? Mas eu deixo explicadinho lá no AVA. Beleza? Tá. Então, beleza. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.